Eu quero louvar a Deus por poder estar aqui e louvar a Deus por esta rica e bendita oportunidade de poder ministrar nesta noite a santa e poderosa palavra de Deus. Irmãos, na verdade eu não costumo dar tema ou nome à minha mensagem, né? Mas o irmão Fernando, perguntando o tema da mensagem, eu tive que trazer um tema. Ele vai colocar o tema ali. O tema se chama A Reconstrução. A Reconstrução. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo de número 2. Crônicas, Esdras, Neemias, capítulo de número 2, versículo de número 17. Neemias, capítulo 2, versículo de número 17. O Senhor havia colocado no meu coração esse texto. Eu já preguei algumas oportunidades nesse texto, mas a cada dia que passa, Deus nos mostra algo diferente no texto, algo que nos chama a atenção, algo que venha a falar no profundo da nossa alma. E eu gostaria de externar à igreja aquilo que Deus tem falado no meu coração neste texto. Neemias capítulo 2, verso 17, está escrito assim: Então lhes disse: Estai vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixamos de ser opróbrio. Eles declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemo-nos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Vamos orar comigo uma vez mais nesta noite. Senhor, eu te louvo uma vez mais neste lugar, Senhor. Eu te exalto uma vez mais nesta noite, ó Deus, porque Tu és a razão de estarmos aqui nesta noite, Senhor. Meu Deus, porque a Tua palavra foi lida e ela necessita ser pregada aos nossos corações nesta noite. Ó Deus, que o Teu Espírito tenha liberdade em nosso meio. Senhor, fala no profundo da nossa alma nesta noite, ó Deus. Não me deixe levar nada para casa, Senhor, mas que possa ser revelado no coração da Tua igreja nesta noite, Senhor. Fala conosco, Senhor, e fica conosco nesta noite uma vez mais, em nome de Jesus. Irmãos, o livro de Neemias, quem nunca leu o livro de Neemias ou ouviu uma mensagem discorrida no livro de Neemias? Quando eu olho para este livro histórico, onde narra um acontecimento em meio a uma tragédia, mas que no final nós vemos aqui um sucesso de um homem de Deus. Quando eu vejo esse livro de Neemias, algumas palavras vêm ao meu coração, sobre ao meu intelecto, e uma destas palavras é o tema da mensagem: a reconstrução. A reconstrução, porque estava tudo arruinado, estava tudo deteriorado, e precisava ser renovado, precisava ser restaurado. Quando eu vejo o livro de Neemias, eu tento estudar e buscar uns fundamentos, esse tipo de palavra vem ao meu coração, em restauração, em renovação, em reforma. Algo que havia sido destruído e que precisa ser reconstruído, ou precisa ser restaurado, precisa ser renovado. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite, ou o estado que você se encontra nesta noite, mas se há algo destruído, se há algo fora do lugar, se há algo que precisa de mudança, nesta noite o poder da palavra pode mudar a direção da sua vida e da sua história nesta noite. Quando eu olho para o livro de Neemias, eu vejo uma renovação, uma restauração de um povo e de uma circunstância. Quando eu vejo a circunstância que o povo de Israel se encontrava,
Nós estamos falando em um período onde o povo foi levado ao exílio. O povo se encontrava em cativeiro na Babilônia, e os restantes do povo judeu de Israel, havia ali todo mundo amontoado num lugarejo, tudo destruído, tudo destroçado. Essa era a situação de Israel. Mas o que levou Israel a ser destruído pelo inimigo, o que levou Israel a ser abandonado a Deus dará? A Bíblia diz que o povo abandonou a Deus. A nação de Israel esqueceu ou deixou de adorar a Deus como Deus tinha que ser adorado, e a Bíblia diz que eles se afastaram da presença do Senhor. E quando nós, irmãos, nos afastamos de Deus, quando nós abandonamos os princípios de Deus, é como se nós falamos para Deus: olha, nós não queremos que o Senhor governe a minha vida, eu não quero que Deus governe a minha história. E toda vez que Israel fez isso no Velho Testamento, era como se Deus tirasse a sua mão protetora de cima do seu povo. E toda vez que nós que estamos aqui nesta noite traímos os princípios de Deus, abandonamos os princípios de Deus, nós estamos dizendo para o Senhor: eu não quero que o Senhor governe a minha vida. E todas as vezes, irmãos, o final de tudo isso é uma tremenda destruição. Quando nós abandonamos a Deus, rejeitamos os princípios de Deus, nós damos legalidade para o inimigo destruir as nossas vidas. Foi assim com Israel. Deus levanta vários profetas, Jeremias, Isaías e quantos outros não profetizaram a nação, direcionando o povo, mas o povo estava surdo, cego e mudo. E o povo rejeitou a Deus. Então 70 anos de cativeiro, tudo destruído, Babilônia destrói tudo, leva tudo. E ali agora estava aquele povo destruído pelo inimigo. E é nesse contexto que Neemias vai atuar. Irmãos, interessante aqui neste texto aqui, é que um belo dia Neemias estava ali no palácio do rei. Então ele encontra um dos seus amigos, um dos seus irmãos, dos seus compatriotas ali. E Neemias agora então ele começa a perguntar ao seu irmão, ao seu amigo, dizendo: mas como está o povo de Israel? Como está aqueles remanescentes, aqueles que não foram levados cativo? Como está o meu povo? E diz a Bíblia, irmãos, que aqueles amigos começam a relatar a situação de Israel, relatar a situação dos judeus. E o texto diz então, irmãos, que Neemias começa a chorar. Neemias então começa a entender que a situação do povo não estava nada bem. Neemias começa a entender, irmãos, que a sua família, que aqueles a qual ele amava, havia agora estado numa miséria completa, num abandono tremendo. E a Bíblia diz que então ele começa a chorar. Ele começa a se compadecer do próximo. Ele começa então, irmãos, a colocar no seu coração um desejo de mudança. Irmãos, quando eu olho, eu vejo esse texto, parece que eu vejo Deus sentado no trono, olhando para a terra e procurando homens e mulheres com a atitude de Neemias, de gente que se importa com o próximo, de gente que não aceita a situação fatídica da qual está vivendo, de gente que olha e vê que a sua vida foi destruída, que a sua família está destruída, que o meio em que ele vive está destruído, que o país onde ele está indo a um abismo, mas de gente que não se conforma com a situação que está se encontrando. Deus não precisa de multidões para fazer a obra, Deus precisa de apenas uma pessoa para realizar uma grande obra extraordinária. Apenas um homem, de uma mulher, que tenha no seu coração o desejo de fazer aquilo que Deus tem proposto no seu coração. Deus não precisa de multidões. Deus só precisa de um homem, de uma mulher, que tenha no coração o desejo de cumprir a vontade de Deus, e tem que ter coragem.
Porque se você apenas tiver o desejo no coração, mas não tiver coragem, não vai adiantar nada. Você lembra do livro de Gideões? A história de Gideões? A primeira separação que Deus faz é dos corajosos e dos medrosos. Porque, irmão, para fazer a obra de Deus, para trabalhar na obra de Deus, você tem que ter coragem. Para você bater de frente com o inimigo, para você realizar uma mudança na sua vida espiritual, no seu casamento, na sua vida, em todas as áreas, você precisa de ter coragem. Você precisa estar inconformado no meio que você vive. Você precisa querer mudança. Você que precisa querer desejar essa mudança. E aqui muitas das vezes, irmãos, é que eu vejo o nosso erro como igreja, o nosso erro como indivíduo. Queremos que Deus realize tudo na nossa vida, queremos que Deus fosse como um passe de mágica e realize as coisas na nossa vida, e não é assim que acontece. Eu não sei qual é a situação que você vive. De repente você chegou aqui nesta noite, a sua família está destruída, o seu casamento está destruído, a sua vida financeira, a tua vida espiritual está no lixo. Mas eu quero saber, dizer nesta noite, que se você tiver mudar a chave do seu pensamento, se você tiver nesta noite uma atitude de Neemias, hoje pode ser uma mudança de vida para você. Porque se você sair daqui nesta noite da mesma forma em que você entrou, e chegar na sua casa e ver tudo aquilo desmoronado, na mesma situação, esperando por um milagre de Deus, sabe o que vai acontecer? Você vai voltar de novo para a igreja, voltar para a sua casa e voltar para a igreja, e não vai acontecer nada. Porque a mudança precisa vir de nós. Eu costumo dizer que Deus, Ele só coloca a sua mão, Deus só faz a obra, Deus só move aquilo que nós não podemos fazer. Mas aquilo que eu e você temos que fazer, precisa ser feito. Quando eu olho para o livro de Neemias, eu vejo uma tragédia, eu vejo tudo arrebentado, mas eu vejo um homem em que Deus colocou em seu coração o desejo de mudança, o desejo de não se conformar. Talvez você chegou aqui nesta noite, que a sua vida está uma bagunça, mas quem sabe Deus pode colocar esse desejo no seu coração, um desejo de mudança, um desejo de restauração, um desejo de você sair daqui nesta noite, chegar na sua casa, está tudo arrebentado, você olhar diante do espelho e falar assim: a partir de hoje eu preciso mudar essa situação, a partir de hoje eu não vou ser mais o mesmo, a partir de hoje eu tenho que mudar de atitude. Quando eu olho para Neemias, eu vejo um homem inconformado com a situação do povo de Deus. Esse ano agora fez 506 anos da reforma protestante. Acho que teve até, né, pastor, uma pequena comemoração aqui. 506 anos fez esse ano agora. Após 506 anos, que nós olhamos para trás, e o único desejo que vem no meu coração, e a única coisa que vem na minha mente, é que nós precisamos de uma nova reforma. Quando eu olho para Israel, atolado na miséria, longe de Deus, vivendo aquela vida miserável, pobre, espiritualidade baixa, longe de Deus. Quando eu olho, eu vejo a igreja do século 21, exatamente na mesma posição que Israel está. Uma igreja longe de Deus, uma igreja sem compromisso com a obra, com as coisas de Deus, uma igreja que não quer mais ouvir os princípios de Deus,
Uma igreja que só quer uma mensagem, uma mão com açúcar para massagear o ego. Uma igreja que não quer confronto com a palavra. Uma igreja que não quer disciplina. Uma igreja que não quer renúncia. Uma igreja que quer viver uma vida de oba-oba. Quando eu olho para a situação da nossa igreja, eu vejo uns púlpitos abandonados, sem mensagem de renúncia, sem mensagem de confronto, pregadores que não têm coragem, pastores que perderam a coragem, o povo de Deus que perdeu a coragem. Quando eu olho para esse texto, eu fico tentando entender qual é a atitude minha e sua como igreja que nós temos que ter a partir de hoje em diante. Eu venho buscar nas atitudes de Neemias, inconformar com a situação. Irmãos, a coisa mais triste é quando você se conforma com a vida miserável e medíocre que nós temos vivido. Você vem na igreja, vai para casa, vem para a igreja, vai para casa, e não passa apenas de um religioso dentro da igreja. O seu casamento continua destruído, a sua família destruída, a tua vida espiritual não existe, e você continua assistindo na mesma coisa, ano após ano, não há mudança. Isso é uma vida medíocre. Se você se encontra dia após dia nessa vida, você precisa de mudança. Você precisa de algo, você precisa de uma restauração, você precisa de uma reconstrução. Porque nós, muitas das vezes, nós nos conformamos com a situação que nós estamos inseridos. Quem nunca ouviu aquela mensagem? Dizer, minha irmã, entrega nas mãos do Senhor, seu casamento, a tua família está destruída, mas Deus sabe de todas as coisas. Meu irmão, você está aí há tanto tempo, não muda a sua vida em nada. Não tem jeito, você nasceu aqui e morreu assim, e vai permanecer assim para sempre. Palavras de maldição, e aí você assume essa palavra e continua. Dia após dia sendo afundado pela palavra. Sabe aquele irmão de igreja que fala para você, diz assim, meu irmão, permaneça onde você está, continue assim. Permaneça onde você está. Essa é a palavra que o inimigo quer. Que nós continuamos estáticos, parados, no mesmo lugar. Passa ano e sai ano. E sabe qual é a experiência com Deus? Nenhuma. E sabe qual é a experiência com a palavra? Nenhuma. Precisa de reconstrução, precisa de renovação. Ali está Neemias. A Bíblia diz, irmãos, que Neemias ele tem essa notícia e ele fica triste. Mas Neemias ele ocupava um cargo muito importante. A Bíblia diz que Neemias ele era copeiro do rei. Quem muitas das vezes lê uma palavra copeiro, o que Léo? Ele lavava copo? Ele lavava as panelas, as comidas do rei, era isso? Não. Copeiro do rei era um cargo de muita confiança. Só você ter uma ideia. Se chegasse ali uma comida na mesa do rei, a primeira pessoa que tinha que comer aquela comida antes do rei comer, era o copeiro. Porque se tivesse envenenado, o rei não morria. Qualquer bebida que colocasse para o rei tomar, quem primeiro tomava era Neemias. Sabe o que é isso? Confiança. Um lugar importante. Um cargo de confiança. Um lugar especial, ele tinha acesso direto com o rei. Quando eu olho para Neemias, irmãos, eu fico tentando entender. E muitas das vezes, irmãos, nós queremos cargos importantes. Queremos ser importantes na sociedade, queremos ser importantes dentro da igreja. Não, isso não é pecado, você querer almejar algo na sua vida profissional, na sua vida ministerial. Não é disso que eu estou falando, mas é o que te leva a este cargo. Qual é o propósito de você chegar naquele lugar? Qual o intuito seu de chegar naquele lugar?
Sabe, Neemias tinha um cargo importante. E Deus o concentrou lá, sabe por quê? Porque tinha um propósito de Deus na vida daquele homem. Tinha um propósito de Deus lá. Tinha um propósito de Deus, irmãos, e quando o propósito de Deus se alinha com os seus projetos, aí está o segredo do sucesso e da sua vitória. É aí. É Jesus que diz: ó, sem mim nada podeis fazer. Almejamos sucesso, almejamos isso, aquilo, mas sem a presença de Deus. É o segredo do fracasso e da derrota. Mas Neemias estava num lugar importante, e a Bíblia diz, irmãos, que ele ficou muito triste durante aquele período. E um belo dia ele estava na presença do rei, sentado no banquete, junto com a rainha e todo mundo. E o rei olha para o rosto de Neemias e ele vê um semblante abatido. Um semblante de quem não se conformava com aquela situação. Um semblante de alguém que almejava algo melhor, alguém que se não se conformava, ele olhava para a destruição do seu povo e dizia: eu não aceito isso. E a Bíblia diz, irmãos, que então o rei, olhando aquela situação, vira para Neemias e pergunta: Neemias, por que você está assim? Me pede alguma coisa que eu te darei, me pede algo que eu te farei, irmãos. Você consegue ver o trabalhar de Deus na história? Veja o rei pedindo para Neemias: me pede algo. Se fosse você, o que você pedia para o rei? O que você ia pedir? A Bíblia diz, irmãos, que então a porta parece que se abre diante de Neemias. E o interessante de tudo isso, irmãos, qualquer um de nós que estamos aqui nesta noite, não pensava duas vezes em pedir algo ao rei. O que você pediria ao rei? A Bíblia diz, irmãos, que Neemias, quando recebeu essa porta aberta diante de si, a Bíblia diz que ele foi orar. Ele foi orar. E é aí onde muitas das vezes nós enfiamos os pés pelas mãos. Porque achamos que tudo que aparece diante de nós é uma porta aberta de Deus. Tudo que acontece na nossa vida parece que foi Deus. E aí esquecemos de orar, esquecemos de buscar a direção de Deus, tomamos as nossas decisões, tiramos as nossas próprias conclusões. Mas a Bíblia diz que Neemias, diante daquela porta aberta, ele foi orar. Ele queria ter certeza de Deus. Ele queria ter certeza de Deus. E após esta confirmação, irmãos, aquela porta gigantesca se abre diante dele. E ele vê que a mão de Deus estava realmente naquele negócio. A mão de Deus era com ele, irmãos. De repente, irmãos, você está aqui pensando no seu futuro, ou pensando em algo para a sua vida, seja em qualquer área da sua vida, diante de uma situação muito difícil. E muitas das vezes nós perguntamos: mas como que eu vou chegar lá? Mas como que vai acontecer isso? Como que vai acontecer aquilo? É impossível. É impossível se Deus não estiver no negócio. Mas quando Deus está no negócio, as portas se abrem. Aquilo que era impossível começa a aparecer. Aquilo que era impensável começa a se concretizar. Deus começa a mover as coisas. Irmãos, muitas das vezes nós limitamos a Deus. Nós queremos colocar Deus dentro de uma caixinha de sapato, como se Deus só pudesse operar dentro daquela caixinha de sapato. Achamos que Deus não pode fazer isso na nossa vida, que Deus não pode mudar a nossa situação, que Deus não pode mudar a realidade do nosso país, que Deus não pode operar um milagre que você está pensando. Mas quando eu olho para essa situação, eu vejo aqui as mãos de Deus, movendo céus e terra, para cumprir o propósito de Deus na vida daquele homem. Deus não
precisa de nada de nós. Ele é dono de todas as coisas. Deus não precisa de uma janela aberta. Ele faz uma porta, Ele abre a porta. Deus não precisa de nada. Deus não precisa de prata, Deus não precisa de ouro, Deus não precisa de ninguém. Deus precisa apenas de um homem e de uma mulher que tem um coração voltado para Ele e que queira fazer a obra de Deus e que queira fazer a mudança necessária que Deus almeja. É isso que Deus precisa. Irmãos, Deus pode mudar a nossa situação como um passe de mágica. Deus pode operar um milagre que você precisa, como se fosse um passe de mágica, porque Ele tem todo o poder e autoridade para fazê-lo. Mas enquanto isso não se cumpra na sua vida, vai fazendo como Neemias, se esforce em alguma coisa, vai fazendo a sua parte. Vai se colocando na presença, vai se achegando, vai olhando, vai voltando o coração para Deus. Porque é isso que Deus espera de nós. Irmãos, e quando eu vejo isso, o rei olhando para Neemias e: Neemias, me pede aquilo que você quiser, Neemias. Irmãos, isso não acontece do dia para a noite. Isso aqui é durante anos Neemias prestando serviço ao rei. É que quando o rei olhava para Neemias, ele via algo diferente naquele homem. É que quando o rei olhava para Neemias, ele via a prestação do seu serviço. Ele olhava e ele via o brilho do Senhor na vida daquele. O rei olhava para Neemias e dizia assim: rapaz, esse homem ele é diferente, essa mulher ela é diferente. Há algo na vida dele que é diferente. Não, irmão, você não precisa puxar saco de ninguém. Você não precisa de correr atrás de político. Você não precisa correr atrás de ninguém. Você precisa da presença de Deus. Você precisa viver a vida que Deus quer que você viva. E deixa a porta para Deus abrir. E deixa as barreiras para Deus derrubar. Deixa Deus fazer a parte dele, mas faça a sua. Neemias estava fazendo a sua parte. Ele dava testemunho dia e noite. E a Bíblia diz que então o rei dá uma carta na mão dele. Diz: Neemias, você vai na sua terra. Eu vejo a sinceridade no seu coração. Você vai fazer essa obra. E o rei faz tudo aquilo que ele precisava. Ele precisa de uma carta, ele precisa de madeira, ele precisa de tudo. É a mão de Deus. Deus é dono de tudo, irmãos. Deus é dono de tudo. Deus usa um ímpio para te abençoar. Deus usa um ímpio para abrir uma porta gigantesca para você. Não há nada que Deus não possa fazer. Não há situação que você se encontre que Deus não possa resolver. Ali está Neemias com a carta na mão, e agora ele vai ainda com um exército do seu lado. Ele vai agora para Jerusalém para cumprir aquilo que Deus havia colocado no seu coração. E a Bíblia diz, irmãos, que quando Neemias chega naquele lugar, diz o texto, que ele começa a enxergar e ele vê a miséria que o povo se encontrava. O texto bíblico diz que as portas estavam com fogo, os muros haviam sido derrubados, estava uma miséria. O povo judeu estava como mendigo jogado das traças. O povo estava longe de Deus. O povo parece que estava abandonado. E a Bíblia diz, irmãos, que quando ele olha aquela situação, ele vê aquela situação, é o texto que nós acabamos de ler, o versículo que nós acabamos de ler. O versículo 17, ele diz assim: irmãos, vinde, pois e reedifiquemos tudo isso, não sejamos opróbrio mais.
Irmão, eu sei que a situação está difícil na sua vida, eu sei que está difícil na sua casa, mas reedifiquemos, restauramos tudo isso. Eu sei que não é fácil, mas é necessário, é preciso, é hora de tomar coragem, é hora de colocar a mão na massa, é hora de mudança e agora. É hora de restauração. É hora de deixar, irmão, de ser lixo, de ser cauda. É a hora que você tem que levantar a cabeça e falar: eu sei que o meu Redentor vive e breve se levantará. É a hora de você olhar para cima e dizer assim: eu sei que eu sou filho do Eterno Todo-Poderoso. Você não é filho de ninguém a não ser do Senhor. Irmãos, eu não suporto ver um crente andando de cabeça baixa como se fosse um lixo. Irmão, o crente era para sair daqui da igreja de cabeça erguida, filho de Deus, filho do Eterno, aquele que tem a proteção de Deus, aquele que está à destra de Deus. Lutamos sim, irmãos, muitas das vezes lutamos, choramos, mas nós temos que andar com a cabeça erguida. Você precisa saber quem você é. Você precisa conhecer o Deus que você serve. Lembra dos apóstolos? Caminhando com Jesus, andando com Jesus. A Bíblia diz que a tempestade gigantesca no mar. E a Bíblia diz que Jesus então levanta e disse: acata-se mar. E tudo se fez bonança. E os discípulos olhando aquele movimento falaram assim: mas quem é este? Que até o mar lhe obedece. Mas quem é este? Ou seja, andavam com Jesus, mas não sabia quem era Jesus. Viram milagres diante dos seus olhos, mas muitas das vezes limitaram os poderes de Jesus. Isso se resume a uma palavra chamada incredulidade. Nós precisamos mudar a nossa chave. Nós precisamos parar de pensar de uma palavra que não tem jeito, não tem saída, não tem resposta. Irmãos, não tem jeito para quem não tem Jesus. Não tem jeito para quem não anda na presença de Deus. Agora, se você anda na presença de Deus, tem jeito sim. Tem saída sim. Tem resposta sim. Você pode chegar lá sim. Ali estava Neemias. Interessante é que o povo, imagine, quando Neemias chega lá e diz: olha, vamos reedificar tudo isso, vamos restaurar tudo isso. Sabe o que o povo estava fazendo? Reclamando. O povo olhava para Neemias e dizia: mas Neemias, você está maluco? Restaurar com o quê? Olha a destruição, você não está vendo tudo isso? Olha a situação que nós estamos, como que nós vamos restaurar isso? Como que nós vamos fazer essa obra do Senhor? Como que nós vamos fazer esse propósito que você disse que Deus colocou no seu coração? Você não está vendo a situação diante dos seus olhos. É esta a palavra que você recebe, não é isso? É esta a palavra que você carrega com você, não é isso? Não tem jeito, não tem saída. A situação difícil. Irmãos, e realmente era uma situação difícil. Realmente, se você olhar e ver, não seria fácil, não foi fácil, não será fácil. Não foi para Neemias, não será para mim, não será para você, mas é possível. Mas é plausível, mas é viável. Só precisamos mudar de nossas atitudes. Nós precisamos querer. Precisamos querer mudar. Precisamos querer mudar e parar de ficar reclamando de tudo.
de querer de pessoas dizer assim: irmãos, é porque você não está passando o que eu estou passando, é porque você não sabe da minha situação, olha, porque você não conhece aquilo que eu estou passando. Irmãos, quantos de nós aqui não passamos por situações difíceis? Você acha que a sua dor é maior do que a dor do nosso irmão que está passando do lado? É engano seu. Você acha que o irmão que está sentado do lado não tem um problema que você tem? Você acha que só você que sofre aqui na igreja, só você que sofre nesse mundo? Não, todos nós sofremos. Sabe qual é a diferença, irmão, em como sofrer? Você pode aqui ficar o dia todo choramingando aqui no chão, reclamando da vida, dizendo que não vai acontecer. Ou você pode levantar a sua cabeça e dizer assim: olha, eu sou filho de Deus, olha, eu preciso de mudança, olha, eu preciso ser restaurado, olha, eu não aceito essa situação que eu estou me encontrando, porque Deus é poderoso para mudar a minha história. É a mudança que nós precisamos. É o pensamento de quem nasceu para a vitória, irmãos. Esse tem que ser o pensamento do povo de Deus. Esse é o pensamento de Davi. Esse circunciso, mas quem afronta o povo de Deus. Irmãos, nós temos que ser ousados. A Bíblia diz que nós temos que ser ousados na palavra, nós temos que ser ousados na fé. É parar de ficar reclamando da vida e fazer algo para mudar. Às vezes chega um irmão perto de mim, irmão, e fica falando: irmão, a minha vida está assim, assado, assim, pá, eu não consigo ir a tal lugar, fazer isso, eu não consigo um emprego melhor. Irmãos, tudo bem, você não conseguiu, o que você está fazendo para mudar? O que você está fazendo para mudar? Ou você quer que caia do céu, no seu colo? Não vai acontecer, igreja. O que nós estamos fazendo para mudar? Quantas vezes nós não falamos na escola bíblica dominical: a igreja está assim, está assado, está uma coisa feia, isso, aquilo. Sim, mas o que nós estamos fazendo para mudar a situação? O que eu estou fazendo para mudar a minha situação? O que você está fazendo para mudar a sua situação? Essa é a pergunta desta noite. Neemias estava se dispondo a mudar a situação. Ele estava com o pensamento daquele que é vencedor. Um pensamento daquele que se importa com a obra de Deus, com as coisas de Deus, com o povo de Deus. Esse era a mente de Neemias. Mas muitas das vezes, irmãos, reconstrução não é fácil. Reconstrução não é fácil. Você que já fez obra na sua casa, você sabe o que eu estou falando. Reconstruir alguma coisa, restaurar alguma coisa. É na reconstrução, é na restauração. Sabe o que acontece, irmãos? Que aquilo que está parado há muitos anos tem que sair do lugar. Que é tudo aquilo que estava estagnado ali há anos, vai ter que sair daquele lugar. Irmãos, é na reconstrução, é na restauração. Sabe o que você vê? Aqueles defeitos. Já viu aquela velha gambiarra, aquilo que estava escondido, ninguém via, ninguém sabia, mas quando você vai fazer a restauração, ali está o problema. Precisa ser corrigido. Precisa ser restaurado. Você já viu quando você vai restaurar alguma coisa, o pedreiro vai batendo o piso e quando vê está tudo podre, tudo oco por baixo. Precisa de mudança. Precisa de remover aquilo que não presta mais, aquilo que está velho, para renovar, para ser restaurado. É isso. Reconstrução. É muitas das vezes, irmãos, nós não queremos ser reconstruídos, porque tem muita coisa escondida que não pode vir à tona. Aquela gambiarra que estava no canto e ninguém sabia, só você sabia. Na reconstrução vai ter que aparecer. Você vai se deparar com ela, vai estar lá. Precisa ter coragem, precisa querer fazer.
precisa entender que é o melhor a ser feito. Remover tudo aquilo que estava velho, apodrecido, tudo aquilo que não presta mais, tudo aquilo que precisa ser jogado fora. E Neemias agora começa a restauração dos muros, do portão, de tudo isso. Na restauração nós precisamos sair da zona de conforto. Você que já fez obra na sua casa sabe, tem que mudar os móveis de lugar, é muita poeira, é muito problema, tem que sair da zona de conforto. Mas depois que a obra está pronta, irmãos, que está tudo pintado, que está tudo lindo, e você olha e vai olhar aquilo ali e vai dizer assim: irmão, valeu a pena. Eu passei por tanto problema, tanta coisa, eu saí da minha zona de conforto, mas quando você olha tudo lindo, tudo no lugar, tudo perfeito, você olha se valeu a pena. É difícil? É, mas valeu a pena. Ficou lindo, ficou perfeito, ficou como sempre sonhei. É a restauração. Irmãos, e quando esse processo está se tomando parte, quando você se propõe a fazer esse tipo de coisa, seja na sua vida em qualquer área, na sua vida na igreja, onde for, na sua vida ministerial, você tem que se preparar para alguma coisa. A Bíblia diz que quando Neemias se levantou, irmãos, outros também se levantam. A oposição, a palavra contrária, aquele que vai querer fazer com que você pare, aquele que vai olhar para você e dizer: rapaz, mas melhor você parar, você é um sonhador, nunca vai dar certo. Olha para a sua vida, olha para o seu casamento, seu marido nunca vai se converter. Olha para você, você vai permanecer aí na sua vida para sempre, nesse lugar onde você se encontra. Pare com esse negócio, isso é coisa de maluco, isso é coisa de pregador maluco. Fica onde, permaneça onde você está. Continue com a vida medíocre. Irmãos, foi assim que aconteceu com Neemias. Quando um homem chamado Sambalate viu que a obra estava saindo, que Neemias se propôs e disse: rapaz, um homem engajou na obra, agora a coisa vai andar. Irmãos, começa a vir a oposição. A Bíblia diz que um belo dia Neemias está ali, não sei se estava rebocando, se estava colocando pedra, eu não sei, mas ele estava na obra, com uma espada atravessada na sua cintura. Então começa a vir os homens: olha, Neemias, Sambalate quer falar com você, é para você parar um pouco essa obra, vai lá conversar com ele. Outro dia de novo, as pessoas: Neemias, dá um tempo na obra, Neemias, para um pouquinho por aí, vamos ali bater uma conversa, é para você parar um pouco, deixa esse negócio um pouquinho de ser crente. Você vai querer vir para a escola dominical dia de domingo, culto, toda semana? Você vai ficar lendo Bíblia? Vai perder seu tempo? Continua onde você está. Continua sendo o mesmo crente de sempre. Essa é a palavra. Mas o interessante é que a resposta de Neemias, ele é tremenda. Neemias vira para aquelas pessoas e diz: olha, eu não posso parar a obra, eu não tenho tempo para parar a obra. A obra de Deus não pode parar. A obra de Deus não pode parar. Irmãos, não dê ouvido a quem quer que você pare. O propósito de Deus não pode parar. A obra de Deus jamais pode parar. E o inimigo quer que você pare. O inimigo quer que você pare, que você continue parado, estagnado. Mas Neemias diz que eu não tenho tempo para perder. A obra de Deus é muito importante. Eu tenho um projeto de Deus para cumprir. Eu não posso parar. Eu não posso perder tempo com coisa pequena. Porque o que Deus tem na minha vida, o que Deus tem isso na sua vida, é algo grande.
Eu não posso perder tempo com picuinha, com conversa fiada, com fofoca, com intriga. A obra que eu tenho para fazer para Deus é algo grande. O papel que você tem para fazer na sua casa, na sua família, no seu trabalho, no meio da igreja, é grande. Não perca tempo com coisas pequenas. Neemias então não perde tempo. Ele continua. E a primeira coisa que ele faz, irmãos, é interessante. A primeira coisa que ele faz é reedificar os muros. Porque o muro traz segurança. O muro, irmãos, é a segurança que dava dos inimigos virem destruir a cidade. Não adianta você querer ir para a guerra, você querer fazer a obra de Deus, irmão, se você não tem segurança, se você não está debaixo da segurança de Deus. Neemias restaura o muro, restaura a porta. Ele coloca os soldados na porta. Ele faz tudo aquilo que Deus colocou no seu coração, irmãos. E para finalizar, era importante reconstruir os muros? Era importante. Era importante reconstruir Jerusalém, tirar o povo da miséria? Era importante. Mas o mais importante foi feito na sequência, pastor. A Bíblia diz, irmãos, que Esdra pega o livro da lei e ele lê para todo o povo. Ele começa a falar da palavra de Deus para todo, porque o povo não conhecia mais as leis de Deus, o povo havia se abandonado a Deus, o povo não sabia mais o que Deus queria do povo. E Esdra começa a pregar a palavra, ensinando um após um, durante horas. E sabe o que acontece, irmãos? A Bíblia diz que o povo começou a chorar. O povo começou a clamar. E o povo começou a adorar a Deus. O povo reconheceu. O povo entendeu. O povo sabia que estava fora da presença de Deus. E agora há uma mudança no povo. Agora há uma adoração verdadeira a Deus pelo povo. E é tudo isso que Deus queria, pastor. É tudo isso que Deus quer de você. É tudo isso que Deus quer da igreja. É tudo isso que Deus espera de nós. Que nós o adoremos. Que nós o guardamos a sua palavra no nosso coração. E que nós reconheçamos que sem Ele nada somos. Fique de pé comigo, igreja. O Ministério do Louvor vai cantar um hino aqui agora. Aleluia. Irmãos, muitas das vezes, nós estamos passando por um momento tão difícil na nossa vida. 1, 2, 3 vezes. Quantas das vezes eu não passei? E muitas das vezes, irmãos, apenas uma palavra sequer pode mudar a chave da minha mente. Uma palavra pode mudar a sua vida. Uma palavra, se você guardar no coração, você nunca mais pode ser a mesma pessoa. Uma palavra. Apenas uma palavra. Só depende de nós. Só depende de você. Porque tudo que mais Deus quer é nos dar a vitória. Tudo que mais Deus quer é mudar a nossa história. Vós que sois maus, dão coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial que está nos céus.
o que Deus é capaz de dar aos seus filhos, o que Deus é capaz de fazer pela minha e pela sua vida. O que Deus é capaz de não fazer na sua vida e na sua história, se não houver uma mudança de nossa parte, de atitude. O que Deus é capaz. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo, eu creio em ti. Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio em ti, eu não vivo do que creio, vivo do que creio, irás prover de novo, eu creio em ti. Aleluia. Irmão, segunda-feira eu estava pregando na casa do nosso irmão. E eu estava falando no meio da mensagem, dizia: irmãos, tem vezes, tem momento na nossa vida que a situação é tão horrível, que quando nós acordamos de manhã cedo, a única vontade que tem é que abra um buraco diante de nós, para que nós ponhamos lá no fundo. Tem dia que nós estamos vivendo um momento tão horrível na nossa vida, que não dá vontade nem de acordar. Tem dia que você levanta e olha para a situação e diz assim: mas eu pensava que era um pesadelo, parece um pesadelo, mas não é, está lá, está tudo destruído. Quem sabe você chegou assim nesta noite, você quer pular dentro de um buraco e desaparecer, e Deus te trouxe aqui para te trazer essa palavra. É hora de mudança, é hora de restaurar, é hora de mudar a atitude, é hora de se levantar. Meu irmão e minha irmã, é hora de sair do chão, de colocar de pé, é hora de empunhar a espada novamente. Está difícil, eu sei, mas nós não podemos parar. O povo de Deus não retrocede, o povo de Deus marcha para a vitória. O povo de Deus é aquele povo que não olha para trás, mas nós olhamos para o alvo, nós olhamos para a frente, nós olhamos para Cristo, para o autor e consumador da nossa fé. O povo de Deus é um povo que nascera para a vitória. O povo de Deus é um povo especial. A nação do Senhor é uma nação especial. Você é especial para Deus. A sua vida é muito importante para Deus.
Levanta a cabeça nesta noite. E vamos junto orar nesta noite. Senhor, eu te louvo nesta noite, meu Deus. Eu não sei, meu Deus, aquilo que meu irmão, que minha irmã tem passado, mas o Senhor conhece todas as coisas. O Senhor conhece cada situação. Meu Deus, assim como a tua palavra foi pregada, meu Deus, que haja a partir desta noite uma mudança. Meu Deus, nós profetizamos cura. Meu Deus, nós profetizamos libertação. Nós profetizamos, meu Deus, renovação. Meu Deus, que haja vitória. Eu profetizo portas abertas na sua vida. Eu profetizo libertação na sua família, restauração no seu casamento. Que Deus te abençoe de uma forma especial. Mas nesta noite, em nome de Jesus, levante a tua cabeça e saia daqui nesta noite diferente. Saia daqui nesta noite como quem nascera para a vitória. Saia daqui nesta noite, irmão, com a chave da vitória na mão. Saia daqui nesta noite glorificando a Deus, porque Ele já te entregou a sua vitória. Saia daqui nesta noite sabendo que você é filho do Rei. Saia daqui nesta noite sabendo que o teu Pai que está no céu está contemplando aquilo que você tem passado. Saia daqui nesta noite em nome de Jesus como um vencedor. Saia daqui nesta noite olhando somente para Jesus na cruz. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua família. Que Deus abençoe a igreja. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus. Poder se assentar, irmãos. Estamos chegando ao final do nosso trabalho. E a presidente das senhoras, cadê ela? Uma gracinha. Ela manda avisar que amanhã, no evento que vai acontecer, a festa de encerramento das senhoras, teremos aqui carros que estarão disponíveis, né, Gracinha? A partir das 10h30 da manhã.